Bem-vindo a mais um episódio de Teologia do Corpo Seed by Seed, aqui no canal da Web TV das Sementes do Verbo. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello, trabalhamos na Pastoral Familiar e desde 2009 descobrimos esse tesouro que é a Teologia do Corpo e estamos procurando junto com você crescer um pouquinho dia a dia nesse conhecimento que é verdadeiramente libertador. Nós estamos falando sobre a pedagogia do corpo no segundo ciclo das catequeses de São João Paulo II e no episódio de hoje nós queremos tratar sobre um tema muito interessante e eu diria até um pouco polêmico, sobre a questão da beleza e da retratação do corpo humano nas obras de arte. Qual é a linha que divide, qual é o limite entre a retratação do corpo humano nu numa obra de arte e qual é o limite para que isso não caia, por exemplo, na pornografia? Esse é um assunto delicado, mas que São João Paulo II nos ajuda a enxergar com um novo olhar sobre a beleza do corpo humano e a maravilha da criação de Deus, em especial no ser humano. Nós queremos trazer para vocês uma palavra da primeira epístola de São Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, versículos 3 e 4. Não consista o vosso adorno em exterioridades, como no trançado do cabelo ou no uso de joias, de ouro, nem no trajar de vestes finas, mas nas qualidades pessoais internas, isto é, na incorruptibilidade de um espírito manso e tranquilo, que é coisa preciosa aos olhos de Deus. Sim, de fato, no ser humano, a beleza consiste em muito mais do que apenas a aparência. Mas fomos criados, corpo e alma. E também o nosso corpo manifesta a glória de Deus e a beleza de Deus. Como é que nós podemos apreciar com pureza essa beleza no mundo das obras de arte? Talvez você que nos assista trabalha com vídeos, talvez gosta de desenhar ou de pintar, gosta de uma boa música. Você que trabalha com as artes, como podemos educar a nossa sensibilidade, em especial para quem realmente é um profissional na área de arte, para que Deus possa também ali ser glorificado? Vamos então hoje falar um pouquinho sobre as obras de arte e a retratação do corpo humano. É verdade. O Papa São João Paulo II sempre começa do pressuposto que nós não podemos e não devemos separar a realidade humana, separar a realidade da pessoa da sua objetividade e subjetividade. O que ele quer dizer com isso? Objetividade, a questão da realidade material, do corpo, daquilo que é visível. E a subjetividade é aquilo que não é visível, que é o espírito, que é a nossa razão, o nosso entendimento, tudo aquilo que é ligado à parte, vamos dizer assim, interna. Tanto o exterior, a objetividade, quanto o interior, a nossa subjetividade. O Papa São João Paulo II chama a atenção para que isso não seja objeto das obras de arte. O que ele quer dizer com isso? Para que isso não seja uma constante nas obras de arte. Quando uma obra de arte se propõe a retratar uma pessoa, e a gente sabe que diversas são as obras de arte, e aqui a gente pode falar da escultura, da pintura, do cinema, da fotografia, dos filmes, enfim, a gente pode falar de uma grande gama de possibilidades de se fazer a arte, de se fazer obras de arte, e de forma especial quando o corpo humano, quando a pessoa é retratada nessas obras de arte. Então, nosso ponto de partida é não fazer essa separação, como propõe o Papa São João Paulo II, justamente para que a gente não caia no risco, e não corra o risco, e não caia no perigo
de desconsiderar a pessoa na sua integridade, olhando apenas parte dela. Essa sempre vai ser a base de tudo aquilo que o Papa São João Paulo II quer trazer para a gente, porque uma vez que uma obra de arte, alguma dessas que eu listei para vocês, ou alguma outra que eu eventualmente não tenha listado, porque são muitas as possibilidades de se fazer arte, quando ela retratar, quando ela mostrar uma pessoa, seja ela vestida de forma especial, quando retratar o corpo nu de uma pessoa, que é possível se fazer arte, e uma arte saudável, e ver a verdadeira beleza a partir dela. Daqui a pouquinho a gente vai entender esse diferencial, porque além do risco que a gente corre de quem produz a arte estar produzindo, desvinculando essas duas realidades que são inseparáveis, essas duas realidades humanas, a objetiva e a subjetiva, como também a gente pode estar desvirtuando o olhar de quem vai assistir. Aquela pessoa que vai assistir, seja qual for a obra de arte, seja qual for o meio em que essa arte vai ser manifestada, o espectador, aquele que vai olhar, o ouvinte, ele também pode ser levado a desvirtuar, a diminuir, a separar, a degradar aquela eventual visão que ele estiver tendo, seja qual for, da pessoa, do ser humano. E esse é o grande objetivo que o Papa São João Paulo II pede para que as obras de arte se preocupem, né? O corpo humano seja utilizado nas obras de arte, na cultura de uma forma geral, como objeto, ou seja, através do cinema, da televisão, né, do vídeo em geral, ou de uma apresentação artística como numa dança, ou utilizado como modelo, através de uma pintura, de uma escultura. O corpo humano, para que ele seja verdadeiramente bem retratado ou bem utilizado, digamos assim, ele precisa que nessa obra de arte, nessa manifestação cultural ou artística, que ali estejam presentes o ethos da pessoa humana, ou seja, que aquilo não fira de modo algum a dignidade e o sentido da vida humana, da pessoa humana, e ao mesmo tempo que não fira o sentido esponsal do corpo, ou seja, que aquela obra de arte, se ela quiser ser fiel àquilo que o corpo humano verdadeiramente é, ela precisa mostrar, ela precisa estar atenta a esses dois aspectos. Manter o ethos da pessoa humana e retratar esse significado, esse sentido esponsal do corpo humano, ou seja, que o corpo humano só tem sentido quando ele expressa que a pessoa só se realiza pelo dom de si, quando ela se entrega, quando ela serve ao outro. Se a obra de arte, ou se uma manifestação cultural, se ela fere esses princípios, a gente já pode começar a desconfiar, opa, tem alguma coisa errada ali. O corpo humano pode ser utilizado mesmo com a nudez, mesmo retratando a nudez? Sim, pode. Mas é necessário um grande cuidado, como o Ronaldo falou, na forma de se retratar e também na educação do olhar de quem vê. Isso é difícil, né? A gente pensar nesses dois pontos. E você pode estar se questionando por que o corpo humano é tão utilizado nas manifestações artísticas, sejam elas quais forem. O corpo humano é manifestado porque a própria pessoa, o ser humano, como participante de uma realidade, ele quer expressar a si mesmo, né, na sua realidade masculina, na sua realidade feminina, as obras de arte que ele produz. Então isso é mais do que natural. Mas ainda assim, a gente não pode permitir, né, e esse é o grande objetivo que o Papa São João Paulo II pede, que haja responsabilidade na produção das obras artísticas, culturais, para que a pessoa na vida real seja considerada na sua integridade, considerada na sua dignidade, mas quando ela for retratada na obra de arte, ela perca tudo isso. Exatamente, a gente precisa pesar, o Papa fala nisso,
numa hierarquia de valores, a ética precisa estar acima da estética. Então, não é porque é bonito, então vamos fazer de qualquer jeito, vamos mostrar de qualquer jeito, vamos mostrar tudo. Não. É preciso que, em primeiro lugar, seja considerada a ética do ser humano, a ética da sexualidade, a ética da masculinidade, da feminilidade, da dignidade do corpo humano, em primeiro lugar, para que depois venha o aspecto estético, que não pode ser desvinculado, não pode estar indiferente à moral. Sem dúvida nenhuma. A estética faz parte, mas ela não é essencial. A estética está ali presente, mas ela não é a base. Ela tem uma importância muito grande, tem uma influência muito grande, porque normalmente a influência moral, a influência ética, ela fica mais escondida, mas quando presente, ela se sobrepõe no sentido de mostrar uma verdadeira beleza. Como que eu posso traduzir isso em um entendimento mais prático? Às vezes, e aqui eu vou usar o exemplo do corpo feminino. O corpo feminino, a depender, a gente vê em propagandas de produtos na televisão, em filmes, em revistas, jornais, em danças, enfim, em diversas realidades, a tendência é cada vez mais a gente trazer o corpo feminino à mostra. Essa é a grande tendência, no sentido de que quanto mais mostramos o corpo feminino, mais está sendo mostrada a beleza. Não necessariamente isso é verdade. Quantas vezes, e você já deve ter sido testemunha disso, ao assistir uma propaganda de televisão, a propaganda era sobre remédio para calo do dedinho do pé e aparecia uma mulher de biquíni mostrando o produto. A gente percebe, e aqui eu dei um exemplo extremo, sem dúvida nenhuma, mas é só para a gente perceber o descompasso que há nessas duas realidades, onde você claramente pretende chamar a atenção de um eventual comprador daquele produto, não necessariamente pelo produto, mas você subjuga uma mulher na sua imagem de um corpo não necessariamente desnudo, mas muito à mostra, muito exposto, quando você, numa oportunidade dessa, poderia mostrar uma mulher, se fosse manter a utilização da mulher na propaganda daquele produto, de uma forma em que ela estivesse mais vestida, provavelmente ela sairia muito mais bela, muito mais bonita, porque estaria usando uma roupa mais apropriada, que estaria realçando a sua beleza inteira. E não necessariamente só realçando partes do seu corpo e tentando de alguma forma associar aquele corpo feminino bem descoberto com aquele produto que está sendo anunciado. E aí vem a grande questão. Onde está o limite no artístico e no que nós conhecemos como a pornografia? Pornográficos, ou seja, quando você deturpa o desenho ou a escrita, né? Quando você deturpa aquilo que está, como eu vou dizer, registrado, né? Digamos assim, em forma de um desenho, por exemplo, ou o que o Papa, na teologia do corpo, chama de pornovisão, né? Quando é um vídeo. Se nós formos pensar, faz mais sentido falarmos em pornovisão nos dias atuais do que pornografia, porque pornografia tem relação com a grafia, com a escrita. Desenho, né? Ou um desenho. E a pornovisão, que é o que reina nos nossos dias atuais, que são os filmes, fotos, vídeos, em que ali você tem realmente um conjunto de som, imagem, movimento, em que a visão é que é deturpada e não necessariamente a audição ou a leitura que é feita na escrita. Qual seria a diferença, então? Qual é a diferença de um não artístico para uma peça pornográfica? São João Paulo II, e na Teologia do Corpo, ele nos dá 3 critérios ou 3 pistas para que a gente consiga identificar quais seriam pontos, vamos dizer assim, práticos, para que um artista, por exemplo, ou para que um espectador não incorra
no erro, no pecado da pornografia, que deturpa a visão do ser humano e a visão do corpo humano, da sexualidade, da feminilidade e da masculinidade. Para a gente entender isso, é importante que a gente antes tenha em mente uma questão que o Papa São João Paulo II coloca para diferenciar. A Tatiana falou há pouco, mas é importante a gente ressaltar e trazer mais informações para que a gente possa perceber essas 3 características de forma mais concreta. O corpo humano ele pode ser usado de 2 formas nas representações artísticas, como objeto da representação artística ou como modelo da representação artística. Qual seria a diferença? Como objeto, é o próprio corpo humano da pessoa que faz a obra de arte acontecer. O próprio corpo é o objeto de produção da arte. Onde isso acontece? Nos cinemas. A gente olha para o cinema, para um filme, e a gente vê pessoas nos papéis dos personagens. Então, é a própria pessoa que é o objeto de produção daquela obra artística. Quando a gente vê uma fotografia, da mesma forma. É uma pessoa que é fotografada e o seu corpo, a própria pessoa, é o objeto da produção artística. E o outro ponto da utilização do corpo humano como modelo é quando o corpo humano ele não é representado diretamente o próprio corpo, mas ele é utilizado como modelo para a produção artística. Isso acontece onde? Nas esculturas. A mulher, o homem, né, ficam lá parados num determinado tempo e vai lá o escultor batendo lá na pedrinha. A pintura da mesma forma. Então a gente percebe que o corpo humano ele pode ser o objeto, é aquele que produz com o próprio corpo a arte, e o modelo, que é aquele que vai ficar ali sendo referência, vai servir literalmente, como o próprio nome diz, de modelo para a produção artística. Qual é a diferença? A diferença é que quando o corpo ele é objeto da produção artística, ele tende a ser objetificado, ele tende a ser reduzido, ele tende a ter a sua natureza humana, física e espiritual separada, porque ele passa e ele corre um grande risco de ser tratado como um objeto. Já como modelo, esse risco é bastante reduzido. E eu vou provar isso para vocês. Quando você vê uma imagem num filme, numa fotografia de um homem nu, aquilo num primeiro momento já te chama muito a atenção, porque um homem nu, né, ele está totalmente desprovido de roupa, então ele está com os seus genitais à mostra, aquilo já te, talvez até escandalize, te deixe envergonhado por olhar. Quando você olha uma imagem muito parecida numa escultura, como várias das esculturas que existem, dos grandes artistas que produziram, você não necessariamente tem essa repulsa, essa vergonha de olhar, você consegue ver ali o belo. Então, essa diferença do corpo humano sendo utilizado como objeto e como modelo, ser utilizado como objeto tende a objetificar o corpo, fazendo essa separação como quando sendo modelo para a produção, e se você visse também uma pintura retratando esse mesmo homem nu, também a tendência é que ela não te escandalize tanto quando você vê efetivamente uma pessoa, porque tem uma diferença bastante grande entre ela ter sido usada como modelo para a produção artística e quando ela própria é o objeto dessa produção artística. Tendo essas duas visões do objeto e do modelo, a partir do corpo humano, a gente vai entender bem essas 3 características que o Papa coloca para a gente entender quando está de acordo ou quando não está de acordo com aquela obra de arte. Exatamente. Então vamos ver como uma obra de arte autêntica pode retratar o corpo humano de uma maneira condigna com a realidade humana. 3 critérios que o Papa São João Paulo II nos mostra na teologia do corpo. Primeiro critério, que não ultrapasse o limite da vergonha.
Se aquela manifestação artística for passível de causar vergonha em alguém, você já acende o sinal vermelho que tem alguma coisa errada ali. Vou dar um exemplo. Há uns anos atrás, foi lançado um filme com muitas cenas polêmicas. A atriz principal, numa das entrevistas sobre o lançamento do filme, que fez um grande sucesso, ela dizia: eu não deixei meu pai assistir o filme porque eu não queria que ele me visse nas cenas mais picantes. E aí eu fico pensando, se o meu pai não pode assistir, se eu tenho vergonha que ele assista uma suposta manifestação artística com o meu corpo, alguma coisa tem errada. Se uma manifestação em vídeo, em foto ou o que seja, se aquilo é passível de causar vergonha em alguém, esse já é o primeiro critério que a teologia do corpo nos aponta para a gente perceber esse limite entre um nu artístico que eleva o nosso pensamento à beleza da criação e a pornografia que degrada o ser humano. Segundo ponto. Só salientando que essa vergonha, ela mexe diretamente com a sensibilidade que nós temos em relação à nudez. Aquela nudez, ela nos sensibiliza a ponto de nos envergonhar. Então, essa visão da vergonha tem relação direta com essa sensibilidade nossa que é tocada diretamente com aquela nudez. O segundo ponto é a violação da intimidade do masculino e do feminino. O homem e a mulher têm esse direito à intimidade. Tem o direito ao mistério que envolve o amor humano. Se esse direito à intimidade também é violado, tornando público aquilo que deveria ser privado, aquilo que deveria ser reservado à intimidade, ao amor humano, à comunhão entre as pessoas, se esse direito é violado, acende aí o alerta, porque tem alguma coisa errada também. É interessante a gente perceber como a nudez tem relação direta com a intimidade. E eu posso dar diversos exemplos para vocês. Provavelmente você deve estar pensando no primeiro exemplo que vem à sua mente, na nudez do casal na intimidade conjugal. De fato, é um momento muito íntimo. Esse momento pertence aos dois, ao casal, ao esposo e à esposa. Mas a gente tem outros elementos de intimidade, porque quando você mostra a sua nudez numa relação íntima, você se mostra por inteiro quem você é. Numa relação de intimidade conjugal, o homem e a mulher, o esposo e a esposa, não estão vestidos, eles estão despidos, porque eles se mostram por inteiro. Um olha para o outro e vê a integridade dessa pessoa. Mas onde isso também pode acontecer? No nosso nascimento. Como que a gente nasce? Aquilo mostra a nossa relação direta, a nossa intimidade com a criação, a nossa intimidade com Deus. Ali a gente se mostra para Deus, a gente é visível a Deus na nossa nudez íntima a Deus. Quem lembra e quem conhece São Francisco de Assis, um episódio da sua vida em que ele queria seguir a vida de Cristo, seguir os caminhos de Cristo, e o pai dele queria obrigar ele a continuar lá, cuidando dos negócios do pai. O que foi que São Francisco fez? Se despiu completamente, tanto que o bispo teve que vir e cobrir ele com os seus paramentos. O que São Francisco de Assis fez? Se despiu e mostrou toda a sua intimidade com Deus. Cristo foi crucificado nu também. As nossas representações do Cristo crucificado sempre colocam um tecido no entorno da cintura de Cristo como forma de preservar a sacralidade daquela imagem. Mas Cristo foi crucificado nu. E nu ele mostrava a sua verdadeira intimidade, porque a nudez dessa intimidade
não tem barreiras para que você se mostre por inteiro quem você é. E Cristo crucificado na cruz nu tinha uma altíssima intimidade com o Pai. Na nossa morte, como a morte de Cristo na cruz, a gente também morre completamente nu, porque nada daquilo que a gente tem acesso hoje na nossa vida terrena é levada conosco. Então percebam que essa intimidade é algo muito sério e que mostra efetivamente quem nós somos, porque é na nudez da intimidade que você sabe se você está intimamente com um homem ou se você está intimamente com uma mulher. E o terceiro ponto que deve servir de alerta para nós, se uma manifestação artística é verdadeira e autêntica ou se ela é deturpada, ou seja, pornográfica, é quando a gente perceber que de algum modo há uma violação no dom recíproco, ou seja, se naquilo que nós vemos há uma deturpação no sentido da vida e da sexualidade humana, que é se doar inteiramente para o outro. Se um desses 3 critérios for ferido de alguma forma, você já pode desconfiar que aquilo ali, não é uma representação condigna com a natureza humana. Exatamente. E o Papa São João Paulo II fala de forma muito clara, dizendo que não se trata de maniqueísmo, não se trata de moralismo, não se trata de puritanismo, se trata simplesmente de considerar a dignidade da pessoa humana. E ponto final. Não tem meio termo, não tem meia explicação. É garantir e preservar a dignidade da pessoa humana. E aí a gente gostaria de partilhar com vocês uma citação de São Paulo VI na Humanae Vitae, ou seja, a encíclica sobre a vida humana, no número 22, que fala sobre a necessidade de criar um clima favorável à educação da castidade. Vejam só. Tudo aquilo que nos modernos meios de comunicação social leva à excitação dos sentidos, ao desregramento dos costumes, bem como todas as formas de pornografia ou espetáculos licenciosos, devem suscitar a reação franca e unânime de todas as pessoas solícitas pelo progresso da civilização e pela defesa dos bens do espírito humano. Em vão se procurará justificar essas depravações com pretensas exigências artísticas ou científicas, ou tirar partido para argumentar da liberdade deixada neste campo por parte das autoridades públicas. O que São Paulo VI vem nos convocar a que não nos conformemos com a degradação que o ser humano, que a sexualidade, que a afetividade, que o corpo humano, em especial, muitas vezes o corpo feminino em especial, e aí vai o meu alerta para as mulheres, não podemos nos conformar de que isso é normal, de que isso é natural, aquele chavão, o que é bonito é para se mostrar. Não podemos nos conformar, colocar o sarrafo da nossa medida lá embaixo, para que a gente se conforme, hoje em dia é assim mesmo, né? Antigamente as mulheres eram mais puras, hoje em dia a gente é a piriguete, é a safada. Não, a gente não pode se conformar com esse tipo de representação do ser humano com qualquer tipo de desculpa. É porque hoje em dia é assim. Não. A verdade perene da beleza da sexualidade humana, a imagem e semelhança de Deus, da sacralidade, da intimidade do casal, a gente não pode deixar perder. O Papa disse, temos que ser unânimes nisso. Não podemos nos conformar com as degradações que a pornografia tem trazido para a nossa cultura e normalizar aquilo que não é normal. E com isso, o grande objetivo do Papa São João Paulo II é conjugar aqui 2 etos, né? O etos da imagem e o etos do olhar, o etos do ver, para que tanto a obra de arte
no meio que ela for produzida, e a pessoa que assiste, que vê, que compra, que consome, que participa daquela obra de arte, ambos possam ter. Quando houver uma representação do corpo humano, esse corpo humano seja representado dignamente, mostrando toda a dignidade da pessoa humana, ainda que ele esteja nu. Isso não vai impedir, e a gente vai perceber isso quando a gente puser aquelas 3 características que nós listamos para perceber, está me gerando vergonha? Está mexendo com a minha intimidade, a minha sensibilidade em relação ao masculino e o feminino? Aí a gente vai perceber, é uma arte bela, bem produzida, apesar de eventualmente ter a nudez, ou vai ser uma arte que vai estar desvirtuando a minha visão e os meus sentidos, como o Papa Paulo VI, São Paulo VI, fala aqui no número 22 da Humanae Vitae, de forma favorável para que a gente crie essas condições para uma educação da castidade. Consciências mal intencionadas, quando se encontram com consciências mal formadas, esse é um grande perigo dos nossos tempos. A pornografia, que é uma verdadeira indústria bilionária, quando encontra com crianças, adolescentes, jovens e adultos sem a devida formação nos valores, sem valores cristãos, sem valores sólidos, isso é um encontro explosivo. A teologia do corpo quer nos ensinar e nos convidar exatamente para o contrário, para o ethos, ou seja, para a conscientização, a retidão, a ética no retratar e a ética no ver, no apreciar a beleza da criação do corpo humano. Que na nossa vida a gente aprenda e comece a colocar isso em prática, procurando educar o nosso olhar através de obras de arte de qualidade. Você não precisa viajar para a Europa e nem mesmo ir a um museu para educar o seu olhar. Olha para a criação de Deus, olha para um belo pôr do sol, uma cachoeira, uma nuvem num dia de chuva, uma árvore, uma flor. A gente pode começar com essas pequenas coisas. Um bebê, um passarinho cantando. A maior obra de arte Deus já deixou na criação. Um bom amigo, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos são obra de arte também que Deus nos deixou. Que esse nosso encontro de hoje te estimule a educar o seu olhar. Peça a ajuda do Espírito Santo. Ele que é esse sopro de vida que pairava sobre as águas desde o início de tudo. Lá no princípio ele estava e ele deu esse sopro de vida, que ele inspire também você, te inspire a perceber a verdadeira beleza, em especial no seu corpo, no corpo humano. Um forte abraço e até a próxima.